essa é a 7ª aula da playlist sobre espanhol básico e hoje eu vou ensinar o alfabeto e as vogais em espanhol. Agora eu vou ensinar as vogais em espanhol. O primeiro detalhe aqui que eu quero ressaltar é que no espanhol as vogais têm sempre o mesmo som. Ah, como assim? É que no português a gente muda os sons das vogais. Por exemplo, o E a gente pode falar E, e a gente pode falar E. O O a gente pode falar O, e a gente pode falar O. O A gente pode falar A aberto e o A nasal, aquele né? Por exemplo, amanhã. Ou também tem o A de arara. No espanhol isso nunca acontece, tá? As vogais vão sempre ter o mesmo som. O A, ele vai ser sempre aberto, nunca nasal, ok? Nunca o A vai ser nasal. Por exemplo, sabe na palavra arara? O A no espanhol vai ser sempre assim, ok? Por exemplo, avión, mañana. Mañana, não é mañana, é mañana, ok? Então fique atento que o A vai ser sempre aberto. O E, ele tem o som fechado, ele nunca vai ser E, ok? Nunca, sempre E. Por exemplo, ella, outro exemplo aqui, escuela. Ou seja, nunca é ella. Eu sei que dá uma vontade de falar ella, até eu tenho, mas nunca é ella, ella, ok? O I tem o mesmo som que o do português, por exemplo, igreja. O O, ele vai também ser sempre fechado, nunca O. Por exemplo, ojos, orejas. Los ojos, orejas, ok? O U também tem o mesmo som que o português, por exemplo, uva. Agora eu vou falar sobre o alfabeto, ok? Sobre cada letra do alfabeto e as suas peculiaridades. O A, como a gente viu antes, sempre tem o som aberto, nunca o som nasal, ok? Por exemplo, avión, abeja, amor. O B, ele é parecido com a pronúncia do português, só que ele é bem leve, ok? Os lábios, eles mal se encostam para você falar o B. Ó, presta atenção. Libro, lábios, balcão. Balcão é uma palavra que encosta mais, tá? Mas, em geral, ele é leve, ok? Isso não quer dizer que as pessoas dos países hispanohablantes nunca vão falar com som B forte, porque, afinal, o espanhol é falado em 21 países diferentes, então é meio generalizar eu falar que só tem um jeito de se falar. Pode ter outras maneiras de se falar B, mas, em geral, eu acredito que seja com esse B mais leve, ok? O C depende, ok? Na maioria da América Latina, ele se pronuncia como S. O som do C, ele depende. Na maioria da América Latina, se pronuncia como S. Só que na Espanha, na maioria da Espanha, ele vai ser pronunciado como S de língua presa. Isso, ó, por exemplo, cebra, vai ser cebra, não, cebra, ó, cebra, sabe o TH do inglês? É igual. Cebolla, ok? Com a língua entre os dentes. Vamos mais uma vez. Cebra, cebolla. Já na América Latina vai ser pronunciado como S. Cebra, cebolla, ok? O D, ele é parecido com o do português. Só que no português a gente tem uma pronúncia mais forte, né? É dia. É uma pronúncia mais forte. No espanhol não tem essa pronúncia. Então vai ser dia, ó. Dia, não dia. Dia. Deuda. Demás. Deuda. Demás. O E, ele é pronunciado, como vimos antes, com o som mais fechado, ok? Então, por exemplo, escuela, colegio, enamorado. Escuela, colegio, enamorado. O F é pronunciado que nem no português, o som é igual ao português. Então, por exemplo, feo, que é
feio, né? Que significa feio. A pronúncia do G depende da letra que o acompanha. Se for A, O ou U, vai ser pronunciado como ga, go, gu. Por exemplo, gato, golpe, guantes. Se for E ou I, vai ser pronunciado como re, ri. Ó, não vai ser G, G. Vai ser re, ri. Por exemplo, gente, gente, gimnasio, gimnasio. Gente, gimnasio. O H também não tem som, tá? A letra H em espanhol se fala H, H, ok? Mas ela não tem som. Por exemplo, hada. Hada é fada. Um outro detalhe aqui super importante é que em espanhol as letras são femininas, ou seja, é la, la e, la c. Não é que nem no português que elas são masculinas, a gente fala o A, o B, o C, ok? O I se pronuncia igual ao do português. Por exemplo, isla. Isla é ilha, ok? O J, ele é parecido com o nosso R no começo das palavras, ok? Só que o que acontece? Ele vai ter um som mais puxado, tá? Vai ser ha, 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 não ha, ha, ha. Por exemplo, julho, juegos, julho, juegos. Não existem muitas palavras com o K, mas o som é parecido, né? A pronúncia é parecida com a do português. É igual, na verdade. Por exemplo, koala, koala, ok? O L, ele também tem um som parecido com o do português no começo das palavras. Então, por exemplo, lápis, lápis. Mas fique atento a um detalhe. No final das palavras, ele não vai ser pronunciado como U, ok? Não vai ser pronunciado como U. Por exemplo, ó, final, final. Tá vendo que é como se fosse um L, porque é um L mesmo, a gente pronuncia como U? Então, você vai pronunciar como L, não como U. Por exemplo, a palavra final, final, ok? O M e o N não mudam nada, é igual ao do português. Por exemplo, mano. Opa, mano. Eu até errei aqui o som. Tá, vamos lá, de novo. O M e o N não mudam nada, é igual ao do português. Por exemplo, mano, mano, que é mão, e niña, niña, que é menina. O O, como a gente viu antes, se pronuncia com som fechado, tá? Nunca O. Por exemplo, colegio, hombre, hombre, orejas, orejas. O P é igual ao do português, por exemplo, pájaros, pájaros, poder. O Q igual, por exemplo, queso. O R no espanhol é uma letra que muitas pessoas têm dificuldade, mas não há nada que a prática não resolva, ok? Então vamos lá. Como que a gente vai pronunciar o R no espanhol? Você vai pegar a tua língua, vai colocar ela perto dos dentes, ou seja, no céu da boca, aqui ó. Aí você vai puxar um pouquinho do ar e vai tremer a tua língua no céu da boca. Ó, um exemplo. Você vai colocar no céu da boca e vai ser. Esse vai ser o som do R no começo das palavras, ok? Então, por exemplo, rato, ratón, rabia. Você tem que dar uma puxadinha de ar para sair essa vibração da língua, ok? Então vamos lá, mais uma vez, ó. Você vai colocar a língua no céu da boca, puxar um pouquinho mais, porque você vai precisar de ar para soltar, e você vai tremer, ó. Rato, ratón, rabia, ok? No meio é pronunciado com som leve, por exemplo, história, querer. O som no final também é leve, por exemplo, amor, enganar, hacer. Ok. O S no espanhol é igual ao do português, por exemplo, ser, sinceridade, e si. Igualzinho, não muda nada. O T também não muda nada, por exemplo, televisão, tamanho, não é tamanho, tamanho, tu.
U igual também, por exemplo, uva. Ou ubicación também é um exemplo. Vamos lá, chegamos no V. O V, o que acontece? No espanhol, ele vai ser pronunciado como B. Como B do espanhol. Então, por exemplo, é vela, não vela. Vela, tá, vela, não vela, ok? É avião, avião, não avião. É vaca, vaca, não vaca. O W no espanhol, ele é chamado de W e ele pode ter o som de U, como por exemplo, whiskeria, e ele pode ter o som de B, como por exemplo em bater. Bater é uma das formas de falar privada, né? Onde a gente senta para fazer as nossas necessidades, enfim. O X, no meio da palavra, ele pode ser pronunciado como X, por exemplo, na palavra exquisito, ou ele pode ser pronunciado como S, por exemplo, na palavra estranhar. O som do Y em espanhol, ou Y, ou Y, como você prefere chamar, depende. A pronúncia dele depende. Ele pode ser pronunciado como I, porém, fique atenta. Não é bem um I, é um I fechado. Ai, meu Deus, como assim, Maria? Por exemplo, não é yo, é yo. Tá vendo que, óbvio, que quando você tá falando rápido, assim, isso quase nem se nota, tá? Mas eu queria passar a pronúncia correta pra vocês. Então ó, yo, iogurte, ya. Yo, iogurte, ya. Ok? Ele pode ser pronunciado como DJ, por exemplo. Jo, yogurt, já. Jo, yogurt, já. Ele pode ser pronunciado como X, e essa pronúncia é bem característica da região rioplatense, né? Da Argentina e do Uruguai. Então vai ficar show, shogur, chá. Ele também pode ser pronunciado como J, então tem 4 pronúncias aí. Jo, jogo, já. Mas Maria, tem uma incorreta? Não, todas são corretas e você pode utilizar qual você se sentir melhor. Então, resumindo, você pode pronunciar ele como ya, yogur e yo. Você pode pronunciar ele como já, jo, yogurt. Você pode pronunciar como sho, shogur, chá. E você pode pronunciar ele como jo, jogo, já. O som do Z também depende, ok? Na Espanha, ele vai ser pronunciado com o mesmo som do C, com a língua entre os dentes, ok? Como se tivesse a língua presa. Por exemplo, corazón, zapato. Corazón, zapato. Sapato. É meio difícil, mas com prática a gente pega. Já na América Latina, você pode pronunciar como S. Coração, sapato. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que o link do material usado nessa aula tá aqui embaixo da descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Um besito. Hasta luego.